assunto dessa aula é cavidade orofaríngea das aves. A cavidade orofaríngea das aves, a gente se refere a ela assim como orofaringe, porque nas aves há ausência do palato mole. Então, a cavidade oral e a faringe formam um compartimento contínuo, chamado de orofaringe. Na entrada dessa cavidade, nós encontramos, recobrindo ela, essas estruturas córneas que são o bico, o superior e o inferior, ou o dorsal e o ventral. Esses bicos são placas córneas que revestem aqui superiormente os ossos pré-maxilar e maxilar, e inferiormente ou ventralmente a mandíbula. Reparem que no bico superior a gente encontra aqui uma fenda, que é a fenda da narina. Acima dessa fenda da narina há uma placa córnea em meia-lua, que é o opérculo. O bico superior apresenta uma borda dorsal arredondada, que é chamado de culmen, e uma borda cortante ventralmente, que é o tômio. No bico inferior, a borda cortante dele também é referida como tômio, e a borda arredondada inferiormente é referida como gônio. É importante a gente destacar que no culmen das aves domésticas, é comum aparecer uma protuberância córnea aqui, que é chamada de dente do ovo. Então, na parte rostral do bico superior, então há essa protuberância córnea, cornificada, que é o dente do ovo. Isso é utilizado pela árvore para então quebrar a casca do ovo e sair de dentro do ovo. Reparem bem aqui que agora vem em detalhe, isso é lógico numa ave nova, tá? Justamente porque tem a presença desse dente do ovo. A gente vê aqui então, ó, a fenda, né, da narina e essa tampinha aqui córnea, essa placa córnea acima dela, que é o opérculo. Né? Então aqui, ó, está o culmen, que é essa borda aqui de cima, arredondada, e essa borda cortante aqui de baixo, que toca o bico inferior, isso é o tômio, tá? Essa borda ventral arredondada aqui do bico inferior é chamada de gônio, e a borda cortante aqui de cima também de tômio. Lembrando aqui que esse bico, essa placa córnea do bico superior, cobre os ossos pré-maxilar e maxilar. E a placa córnea que cobre o bico inferior cobre então o osso que a gente chama de mandíbula. Reparem também que no bico do pato ele apresenta próximo ao tômio essas lâminas aqui que são chamadas de lamelas, né? Elas estão presentes tanto no bico superior quanto no inferior. Essas lâminas se interdigitam, justamente formando um aparelho para filtragem, já que esses animais, eles são filtradores. O bico deles é recoberto por um material parecendo couro, né? E aqui na parte rostral do bico, eles apresentam uma parte mais cornificada, que é até chamada de unha, como a gente percebe aqui, ó. Essa parte é bem cornificada, bem queratinizada. O restante aqui, a superfície parece mais um couro. E reparem também aqui, ó, a fenda da narina no bico dorsal dele. Tá? Aqui nessa figura, ao lado, a gente pode ver, ó, as lamelas no bico dorsal e as lamelas no bico ventral, que se interdigitam então formando esse aparelho filtrador. Na próxima figura, a gente vai ver a cavidade orofaríngea de ave como se a gente tivesse cortado de um dos lados nesse local aqui, no ângulo da boca. Tá? E rebatendo isso para o lado, para observar tanto o teto quanto o assoalho da cavidade orofaríngea. Aqui então está a cavidade orofaríngea aberta, e nela nós podemos perceber que isso aqui, ó, é o teto, isso aqui é o assoalho. Então no teto, o que nós observamos? Nós observamos uma crista bem no meio, rostralmente, que é a crista palatina mediana. Essa crista palatina mediana logo se divide em duas cristas palatinas laterais. Nesse ponto, onde ela se divide, nós temos aqui a abertura
das glândulas salivares maxilares. Reparem que no teto da cavidade nós temos uma grande fenda rostralmente e uma fenda menor caudalmente. Essa fenda mais rostral, maior, é chamada de fenda da coana. E essa fenda menor, mais caudalmente, é a fenda infundibular. A fenda da coana, ela comunica a cavidade oral com a cavidade nasal. E a fenda infundibular é onde se abrem as tubas auditivas. Reparem que no teto da cavidade orofaringe, a gente observa as rugas do palato, apresentando papilas cônicas que ficam direcionadas caudalmente. E, além disso, a gente encontra também papilas cônicas espalhadas aleatoriamente no teto da cavidade orofaringe. A gente pode observar que ainda tem também uma fileira de papilas cônicas que fica caudalmente aqui a fenda infundibular. Essa última fileira aqui é justamente o que demarca a transição entre orofaringe e aqui que é o esôfago. O ponto que a gente considera como sendo o limite entre a cavidade oral e a faringe, se houvesse um palato mole, é essa última fileira aqui de papilas cônicas. Tá? Então, o que está aqui na frente é a parte oral da orofaringe e aqui seria o equivalente à faringe dos mamíferos domésticos. Essa fileira, a última fileira aqui, que demarca então a posição onde ficaria o palato mole, ela casa com essa fileira de papilas cônicas aqui, ó, ventralmente, que fica caudalmente a essa estrutura aqui, triangular, que é a língua. A língua das aves, ela é bastante rígida, apresenta um sulco no centro. Ela é bastante rígida porque apresenta, né, um osso, uma parte do ocioide que dá suporte a ela. Esse osso que dá suporte à língua é o que nós chamamos de osso paraglosso. Além dele, aqui na raiz da língua, há uma outra estrutura óssea do hioide, que é o osso basibranquial. A língua das aves, como a dos mamíferos domésticos, pode ser dividida num ápice, num corpo e numa raiz. É justamente na área da raiz onde se encontram essas papilas cônicas da língua. A língua das aves apresenta também botões gustativos, só que em muito menor quantidade que a língua dos mamíferos. Atrás da língua, caudalmente a língua, nós podemos observar essa estrutura como se fosse um coração, tá? Que é uma elevação que a gente chama de proeminência laríngea. Tá? Isso é justamente a entrada da laringe e aqui é a fenda que dá entrada à laringe, que é chamada de glote, ou o ádito da laringe. Então, essa proeminência laríngea também, caudalmente a ela, nós podemos encontrar uma fileira de papilas cônicas que casa até com essa fileira aqui do teto, que eu disse anteriormente, que justamente é o que delimita a orofaringe do esôfago. Então, aqui é orofaringe e aqui esôfago. Nessa figura, então, nós vamos observar a distribuição das glândulas salivares na cavidade oral das aves. Como eu disse anteriormente, aqui onde a crista palatina mediana se bifurca nas cristas palatinas laterais, nesse ponto tem a abertura das glândulas maxilares, salivares maxilares, que se encontram aqui. Além dessas glândulas salivares maxilares, nós temos as glândulas palatinas laterais e as mediais, que são separadas justamente pela crista palatina lateral, dos dois lados, que separa as glândulas palatinas laterais das mediais. Além disso, nós podemos observar uma glândula do ângulo da boca, um par, né? Essas glândulas são pares. A glândula mandibular caudal e
a glândula esfenopterygoide. No assoalho, nós reconhecemos as glândulas mandibulares rostrais, as glândulas mandibulares intermediárias e as glândulas mandibulares caudais. Além disso, nós podemos observar as glândulas linguais rostrais e as caudais, e as glândulas salivares cricoarytenoides. Reparem que todas essas glândulas elas se abrem nesses pequenos pontos pretos espalhados por toda a cavidade orofaríngea. Então, cada glândula apresenta vários ductos, ou seja, é polistomática. Essa aqui é a figura de um corte histológico, mostrando então a placa córnea que reveste o bico. Tem até aqui o dente do ovo ainda, ou seja, então é uma ave nova. Reparem aqui a língua, que dentro dela tem essa placa de cartilagem, que é na realidade parte do ocioide. Esse é o osso paraglossal, e aqui o base branquial rostral e o base branquial caudal. Repare que a gente pode observar nessa figura aqui ainda a presença das glândulas salivares. Aqui as glândulas palatinas mediais, aqui as glândulas mandibulares rostrais, aqui as glândulas linguais rostrais e caudais. Aqui a língua, então, de um pato. É bom a gente percebe que o sulco mediano da língua também é bem evidente. Nessa área onde está o F, é uma área que nós chamamos de toro lingual, semelhante àquela livação que nós vimos nos ruminantes. O pato também tem. Ele tem uma série de papilas cônicas na superfície lateral. Aqui então está em detalhe o toro da língua, né? E aqui as papilas cônicas que eu mencionei. Esse é o osso hioide das aves. Nele, então, nós podemos identificar o osso que nós chamamos de paraglosso, o base branquial rostral e o base branquial caudal. E essa barra aqui é dividida em duas partes, uma rostral e uma caudal. A rostral é o osso queratobranquial e a caudal o epibranquial. Nessa figura ao lado nós podemos observar o osso paraglossal, dando estrutura aqui à língua, suporte à língua, e atrás dele o base branquial rostral, ligando essa língua ao assoalho. O bico é a estrutura que delimita a entrada da cavidade orofaríngea das aves. Nós temos um bico superior e um inferior. O superior ele apresenta uma fenda, que é a fenda da narina, e essa fenda da narina é recoberta por essa placa queratinizada que é o opérculo. Ambos os bicos são fortemente queratinizados. O bico superior ele apresenta uma borda dorsal que é arredondada, que é chamada de culmen, e uma borda ventral cortante que é chamada de tômio. O bico inferior apresenta uma borda ventral arredondada, que é chamada de gônio, e uma borda dorsal cortante, que é chamada de tômio também. Vamos observar agora, então, internamente a cavidade oral. No teto da orofaringe, nós podemos observar a crista palatina mediana, que se divide em duas cristas palatinas laterais. No ponto onde ela se divide nessas duas cristas palatinas laterais, nós podemos observar a abertura do ducto das glândulas maxilares. No meio dessas duas cristas palatinas laterais, nós observamos o surgimento de uma fenda, que ela começa estreita e se alarga caudalmente. Essa é a fenda da coana, que vai comunicar a cavidade orofaríngea com a cavidade nasal, que está acima. E caudalmente a ela uma fenda menor, que é a fenda infundibular, onde se abrem as tubas auditivas. Existe no teto da cavidade orofaríngea umas rugas do palato,
né, que são de sentido transversal e que apresentam pequenas papilas cônicas. Além disso, nós podemos observar no teto a abertura de diversas glândulas salivares. Esses pequenos pontinhos, ó, lateralmente, a crista palatina lateral, esses que ficam medialmente, são, respectivamente, as glândulas palatinas laterais e as mediais. Caudalmente a essa última ruga do palato aqui, nós observamos a abertura de diversas glândulas salivares também, que são as glândulas salivares esfenopterigoides. E caudalmente a fenda infundibular, onde se abrem os tubos auditivos, nós observamos uma última fileira transversal de papilas cônicas, que é a fileira que vai demarcar a transição da orofaringe para o esôfago, que está aqui aberto. No assoalho da orofaringe, nós observamos a língua e a proeminência laríngea. A língua, como nos mamíferos, ela é dividida no ápice, no corpo e na raiz. O que separa o corpo da raiz é justamente essa fileira transversal de papilas cônicas. A língua da ave ela é rígida em relação, se você comparar com a dos mamíferos, porque ela apresenta uma placa óssea do ocioide, que é o osso paraglosso. Essas pequenas papilas aqui atrás da língua, né, na região da raiz e um pouquinho mais caudalmente, é a abertura das glândulas salivares linguais, rostrais e caudais. A proeminência laríngea é essa elevação com formato parecido com o de um coração e que apresenta essa fenda no meio, que é a rima da glote ou o átito da laringe. Repare que na parte caudal dela existe uma fileira de papilas cônicas de sentido transversal que vai delimitar o que é a cavidade orofaríngea aqui do esôfago que se encontra aberto aqui.